Olá, bem-vindos à parte 3 da aula sobre diagramas de momento fletor e força cortante, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia e Materiais, apresentada por Santiago Maia Johnson. Nos vídeos anteriores, vimos como é possível graficar os diagramas de momento fletor e força cortante usando as equações que descrevem a mudança das forças internas ao longo do comprimento da viga ou das estruturas. Neste vídeo, veremos como é possível obter os mesmos diagramas usando outro método, chamado do método gráfico. Este método ele não gera umas equações matemáticas como o método que explicamos anteriormente. Este simplesmente serve para obter os gráficos e identificar quais que são os pontos mais críticos. As equações elas são importantes porque depois veremos que precisamos delas, por exemplo, para calcular as deflexões nas vigas. Tem software também de simulação por elementos finitos, onde precisamos entregar as equações de distribuição de carga, equações de distribuição de forças, etc. Então, não podemos falar que um método como este, que é gráfico e vai ser um pouco mais rápido de obter, é melhor em comparação com o outro. O outro não pode ser descartado porque é igual importante ou mais importante, a causa de que permite obter as equações de distribuição de forças internas. Para começar com este método, o início é igual que quando afrontamos um exercício normal, e o primeiro que precisamos fazer é encontrar as reações dos suportes. Para fazer mais fácil, vamos usar exatamente a mesma viga que usamos no exercício anterior. Isto permite que usemos as reações que já tínhamos calculado anteriormente e também que podamos comparar os resultados obtidos no método gráfico com os resultados obtidos mediante o uso das equações matemáticas. Como podemos reaproveitar, reciclar estas reações? Nós vamos partir já do diagrama de corpo livre que está na parte em cima. Também já sabemos que existem 3 seções para nosso análise: de 0 a 6 metros, de 6 metros até 9 metros e de 9 metros até 12 metros. Essas 3 seções precisam ser analisadas. Diferente do método matemático, onde fazíamos um corte em qualquer ponto X aleatório no interior desta seção, para o método gráfico precisaremos fazer 2 cortes em cada ponto extremo das seções. Por exemplo, no ponto A, que seria o ponto de 0 metros, nós precisaremos analisar pela esquerda de 0 metros e pela direita de 0 metros. No ponto de análise de 6 metros, que seria o ponto extremo oposto da nossa primeira seção, nós precisaríamos analisar 6 metros pela esquerda e 6 metros pela direita. No caso dos pontos mais externos das vigas, como no caso do ponto A, 0 metros pela esquerda, ele nem precisa ser analisado porque está fora da viga, então ele não tem nada, nenhuma força. Igual acontece com o ponto da direita no extremo oposto, que seria 12 metros mais 12 metros pela direita. Igualmente, nós estaríamos por fora da viga, não teria nenhuma força porque já estaríamos ultrapassando o comprimento da viga, por isso igual que
0 pela esquerda não precisamos analisar, mas fica como dica que em cada ponto precisamos analisar duas vezes, uma pela esquerda e outra pela direita. Vamos começar então nosso análise com o ponto 0 pela direita. Fazemos um diagrama de como seria a distribuição de forças 0 pela direita. Nós teríamos o caso da reação ou apoio suporte no ponto A, de 50 kN, e a carga homogeneamente distribuída, ela nem aparece porque estamos olhando o ponto aproximadamente 0. Ou seja, o aporte da carga distribuída seria 10 kN sobre metro multiplicado pelo comprimento esteja atuando. No caso, nós temos aproximadamente 0 metros, porque é um ponto e estamos olhando ele pela direita, como no caso quando fazemos limites em equações em cálculo 1, certo? Como o comprimento, a extensão é aproximadamente 0, 10 kN sobre metro por 0 é 0. Ou seja, não temos efeito de carga distribuída nenhuma. Só vemos efeito de cargas pontuais porque são um ponto. Assim que nosso diagrama ficaria como a reação no ponto A e as forças internas. Não colocamos as forças normais porque já sabemos que não tem. E nosso análise vai ser centrado nas forças cortantes. Nessa primeira parte, a gente não faz análise de momento fletor, só das forças cortantes. Para isto, fazemos somatória de forças em Y igual a 0. Teríamos 50 kN para cima e a força cortante para baixo. Assim que a força cortante nesse ponto seria equivalente a 50 kN. Colocamos um ponto em x igual a 0 com 50 kN e isto finalizaria nosso começo com este análise do método gráfico. Ainda na nossa primeira sessão, mas agora analisando o ponto de 6 metros pela esquerda, nós faremos um diagrama de corpo livre e teríamos o x igual a 6 metros pela esquerda. Neste caso, a força homogeneamente distribuída, praticamente toda ela está tendo efeito sobre a viga. Se observamos, o comprimento x é aproximadamente 6 metros, a força homogeneamente distribuída 10 kN sobre metro, isso dá um efeito total de 60 kN para baixo. Fazendo a somatória de forças em Y igual a 0, porque novamente para esta primeira parte só nos interessa a análise da força cortante. Fazendo a somatória de forças, teríamos 50 kN da reação no ponto A para cima, os menos 60 kN da carga homogeneamente distribuída para baixo e a força cortante também para baixo. Resolvendo, teríamos que a força cortante neste ponto de aproximadamente 6 metros é de menos 10 kN. Colocamos um ponto em x igual a aproximadamente 6 metros com força cortante de 10 kN. Agora temos dois pontos, um ponto inicial e um ponto final da nossa primeira sessão. E para fazer análises pelo método gráfico, precisamos ter conhecimentos de como que é o comportamento das curvas de força cortante com respeito às cargas que a viga esteja suportando. No vídeo passado, nós vimos um pouco sobre isto. Já tínhamos observado que, por exemplo, cargas homogeneamente distribuídas geram linhas retas no diagrama de força cortante. Quando temos forças pontuais unicamente, a força cortante se comporta como uma linha constante. Esses conhecimentos nos servem para poder graficar a curva pelo método gráfico.
Mais para frente veremos, por exemplo, que se não for uma carga distribuída, sino uma carga em forma descendente, como aquelas em forma de triângulo que vimos em exemplos passados, esse tipo de carga tem uma equação que descreve o carregamento como se fosse uma equação de uma linha reta, uma equação de grau 1. Nesse caso, a curva da força cortante seria uma parábola, uma equação de grau 2. Depois, no final do vídeo, discutiremos isso novamente. Por enquanto, só lembraremos que cargas homogeneamente distribuídas geram linhas retas e forças pontuais geram constantes no nosso diagrama. Como sabemos que para esta primeira seção a curva de força cortante é uma linha reta e já temos dois pontos, o ponto inicial e o ponto final, traçaremos uma linha unindo estes dois pontos e teremos a curva correspondente à primeira seção de nosso diagrama. Para o análise de nossa segunda seção, vamos pegar o ponto x igual a 6 metros pela direita. Neste caso, já saímos da região da carga homogeneamente distribuída e lembram que tínhamos falado que quando você sai das cargas distribuídas, pode concentrar elas já com uma carga uniforme. No exemplo anterior não tínhamos saído, mas como estávamos analisando o ponto x igual a 6 metros, só que pela esquerda, no final das contas o efeito da carga vai ser o mesmo, porque nos dois casos estamos analisando a carga total na sua magnitude total. Bom, vamos entrar neste ponto x igual a 6 metros pela direita, faremos o diagrama do corpo livre, e feito o diagrama do corpo livre, temos a reação no ponto A, 50 kN para cima, a carga já concentrada de 60 kN para baixo e as forças internas, que no caso é a força cortante para baixo. Usamos as equações de equilíbrio estático, somatória de forças em y igual a 0, teríamos 50 kN menos 60 menos a força cortante, isso dá com que nossa força cortante é igual a menos 10 kN. Colocamos um ponto em x igual a aproximadamente 6 metros com valor de menos 10 kN. Neste caso, o ponto vai ser um ponto acima de um que já existia, que foi o ponto que tínhamos calculado anteriormente. Não importa que aconteça isso, sempre precisamos fazer análises tanto pela esquerda e pela direita. Neste caso, os dois pontos coincidiram, mas precisamos fazer isto sempre. Avançamos agora na nossa segunda seção para observar o ponto x, aproximadamente 9 metros pela esquerda. Fazemos o diagrama de corpo livre e observem que, como nessa região não tem nenhuma força pontual, nem nenhum outro tipo de força, os dois diagramas de corpo livre são aproximadamente iguais, são o mesmo diagrama. E a análise de equilíbrio estático também é igual. Neste caso, teríamos que em x igual a aproximadamente 9 metros pela esquerda, também a força cortante é de menos 10 kN. Colocamos um ponto em x igual a 9 metros em 10 kN e, como já tínhamos falado, no caso em que não tiver forças ou forças pontuais, o diagrama de forças cortantes seria uma constante. Assim que uniremos estes dois pontos, menos 10 e menos 10, com uma linha que é uma constante. E com isso, teríamos pronto nosso análise da segunda região. Para analisar nossa terceira região,
Usaremos o ponto x igual a 9 metros pela direita. Nesse caso, fazemos o diagrama de corpo livre e podemos observar que, ao passar o ponto de 9 metros, aparece uma carga pontual aplicada no nosso diagrama. Se usamos nossas equações de equilíbrio, teríamos a reação no ponto A de 50 kN para cima, a carga distribuída já concentrada com o valor de 60 kN para baixo e a carga pontual de 20 kN para baixo, além da força cortante, que é a força interna. Usando as nossas equações, resolvemos e temos que, neste ponto de 9 metros pela direita, a força cortante é igual a menos 30 kN. Observemos que, neste caso, o ponto ele não coincide com o ponto de 9 metros pela esquerda que acabamos de analisar. E é por isto que é obrigatório sempre fazer análises do mesmo ponto pela esquerda e pela direita, porque podem acontecer descontinuidades nas curvas de força cortante, como aconteceu agora, e isso é devido às forças pontuais. Quando observamos a viga aos 9 metros pela esquerda, nós ainda não tínhamos chegado no ponto da força pontual. Neste caso, como não chegamos, ela não estava atuando, ela não aparecia no nosso diagrama. Uma vez ultrapassamos este ponto, chegamos a x igual a 9 metros pela direita, a carga pontual aparece e ela tem um efeito. Por isso é que é importante fazer análises sempre, tanto na esquerda como na direita, dos pontos de corte de nossas seções. Colocamos o ponto em x igual a 9 metros com um valor de menos 30 kN. E passamos à análise final, na nossa terceira região. A nossa análise final é feita aos 12 metros pela esquerda, no ponto B, que seria no suporte da direita. Se vocês observam, o diagrama de corpo livre nesta terceira região é semelhante ao mesmo diagrama que analisamos anteriormente, porque não tem nenhuma outra carga nesta região, além da carga pontual que já tínhamos colocado no diagrama de 20 kN que aparece aos 9 metros. Assim que a análise é exatamente igual à que já fizemos. Usando a somatória de força no eixo Y, teríamos 50 kN da reação no ponto A, 60 kN para baixo da carga distribuída, os 20 da carga pontual e a força cortante interna. Resolvendo, temos os mesmos menos 30 kN, colocamos o ponto de menos 30 kN aos 12 metros, e como já sabemos que as cargas pontuais fazem com que a curva de força cortante seja constante, unimos os dois pontos com uma constante. Assim, terminaríamos a análise e teríamos feito o diagrama de forças cortantes de nossa viga. Observem que este diagrama é exatamente igual ao diagrama que obtivemos usando as equações matemáticas. Este diagrama nós usaremos para desenhar o diagrama de momento fletor, pois mudanças no diagrama de momento fletor são equivalentes à área embaixo da curva do diagrama de força cortante. Assim que precisaremos medir as áreas embaixo da curva deste diagrama de força cortante para poder colocar os pontos em nosso diagrama de momento fletor.
Como já falamos, precisamos calcular as áreas embaixo da curva. Mas nossa primeira curva, ela começa em 50 e vai até menos 10 aos 6 metros. Temos um triângulo, mas não sabemos qual que é a distância na qual ele corta o eixo X. Precisamos saber essa distância para calcular a base de nosso primeiro triângulo e ter a área. Sabemos que o triângulo maior, que na direita aparece como um triângulo azul, ele teria uma altura de 60, porque de menos 10 até 50 tem 60. E a base total desse triângulo é 6 metros. Sabemos que o nosso triângulo menor teria uma altura de 50, mas desconhecemos a base. Assim que fazemos relação de triângulos semelhantes e encontramos que a distância x na qual ele corta, que no caso é a base de nosso triângulo, é 5 metros. Assim que já temos a base e a altura de nosso triângulo vermelho para calcular a mudança no momento vetor. Como falamos, áreas embaixo da curva de força cortante são mudanças na curva de momento fletor. Mas para ter uma mudança, temos que ter um início, um começo. E qual que é o início da nossa curva? Pois temos que olhar, neste caso estamos começando o diagrama de esquerda para direita. O nosso começo é o suporte A. Temos que olhar se existe algum tipo de momento pontual aplicado no suporte. Neste caso, só temos uma força vertical ou uma reação vertical. Não tem momentos, ou seja, que nosso momento é zero. Mas imaginem que fosse um engastamento na parede. Lembrem que no engastamento na parede aparecem reações como momento na parede. E elas poderiam ter um valor numérico. Vamos supor que esse valor fosse de 30 kN. Nesse caso, nosso ponto inicial seria 30 kN e não zero. Ou mesmo em uma viga, tem exercícios onde você olha e existem momentos pontuais que aparecem, igual que cargas pontuais que podem aparecer. Neste caso, de novo, não temos nada e por isso nosso ponto inicial é zero. Agora calculemos a área do triângulo. A área do triângulo é 1/2 da base vezes a altura. A base é 5 metros, a altura 50 kN. Isso é igual a 125 kN. kN são unidades de momento. Como a área é uma área positiva, está na parte positiva do diagrama de força cortante, essa área representa um aumento no momento fletor. Estávamos em zero e tivemos um aumento de 125. Então vamos de 0 até 125, aumentando de maneira positiva. E precisamos conhecer o comportamento destas curvas, como falamos já várias vezes. No vídeo passado, vimos que quando a curva da força cortante é uma linha reta, a curva de momento fletor é uma parábola. Assim que neste caso, nós teríamos um aumento de 0 até 125 em forma de uma parábola. Depois de 5 metros, temos um segundo triângulozinho pequeno. Neste caso, é negativo. Temos uma área negativa na parte de baixo da curva. Calculando a área desse triângulo, a base será 1 metro e a altura 10 kN. A área desse triângulo será igual a 5 kN por metro. Como a área é negativa, isso quer dizer que nós temos uma diminuição na curva de momento fletor. De novo, como a força cortante é uma linha reta,
Isso quer dizer que nesta parte também a curva do momento fletor se comporta como uma parábola. Estávamos em 125, passamos a 120 porque diminuímos em 5 kN por metro nosso momento fletor. Assim que nosso ponto a 6 metros de distância teria um valor de 120 kN por metro. E desenhamos a parábola total. Na nossa segunda seção, nós temos um retângulo. A área de um retângulo é a base vezes a altura. A base é 3 metros, a altura é 10 kN. Isso seria 30 kN por metro. Ela está na parte negativa e por isso também significa uma diminuição na nossa curva de momento fletor. Como já sabemos o comportamento, quando a força cortante é constante, a curva de momento fletor é uma linha reta e temos uma diminuição de 30 kN por metro. Estávamos a 120 menos 30, isso dá 90 kN por metro. Assim que aos 9 metros, nosso momento fletor seria de 90 kN por metro. E juntamos com uma linha reta. Observem que quando calculamos as áreas, nós calculamos a área como um valor total, como uma magnitude. Nós simplesmente colocamos se ele é negativo ou positivo, dependendo de onde que essa área esteja no gráfico da força cortante. De novo, áreas que estão abaixo, áreas negativas, por dizer assim, elas vão diminuir o momento fletor. Áreas positivas, elas vão aumentar o momento fletor. Isto último é verdade porque nós começamos de esquerda para a direita. Tem uma particularidade que se você começa, vamos supor, do ponto B, o suporte que fica na direita, e começa a avançar para outro sentido, de direita para esquerda, acontece o contrário. No caso, áreas negativas involucram um aumento no momento fletor. E você pode observar na curva. Imagine que você está no ponto de 9 metros e vai caminhar de 9 metros ao que era nosso zero neste exercício. Mas agora imagine que esse 9 metros é seu zero e você vai caminhar até o ponto da esquerda, que seria o suporte em A, que no caso seria os 9 metros. Nesse caso, se você caminha de direita para a esquerda, áreas negativas aumentam o momento fletor e áreas positivas diminuem o momento fletor. Mas para que fique um pouco mais fácil, a maioria dos exercícios trabalhamos sempre, começamos de esquerda para a direita. Finalmente, nossa terceira e última seção, também a área embaixo da curva é um retângulo de base 3 metros e altura 30. Isso é igual a 90 kN por metro. Como ela é negativa, temos uma diminuição na curva do momento fletor. Estávamos a 90 kN por metro e vai diminuir 90 kN por metro. 90 menos 90 é igual a 0. Assim que terminamos a nossa curva juntando esses pontos com uma linha reta, porque sabemos que o comportamento da força cortante é constante. Isso faz com que a curva do momento fletor seja uma linha reta. E assim, finalmente, terminamos nossas curvas de força cortante e momento fletor. De novo, se vocês comparam com as curvas que obtivemos usando as equações no vídeo passado, as duas curvas são exatamente iguais.
Este método é um método um pouco mais rápido, mas ele só permite ter uma ideia do comportamento das curvas, de quais são os pontos mais críticos. Por exemplo, se por alguma razão você quisesse saber o valor exato do momento fletor em x igual a 2 metros, você não poderia, porque você só tem a curva. Ao contrário que nós resolvimos pelo primeiro método, método matemático, nós temos uma equação. Essa equação nós poderíamos substituir x igual a 2 metros e obteríamos o valor exato do momento fletor em x igual a 2 metros. Com este método só poderíamos ter uma ideia aproximada. Mesmo assim, é um método bem bacana, que serve para nós ter uma ideia rapidamente de como que é o comportamento de nossas vigas, de nossas estruturas. Assim que vocês forem fazendo mais exercícios, vocês vão se acostumar e conseguirão fazer este diagrama na sua cabeça com uma facilidade. Como já sabemos desenhar os gráficos de força cortante e momento fletor pelo método gráfico, vamos fazer isto com uma tarefa que tinha ficado num vídeo anterior. Era do caso de estudo do Hotel Kansas City. No vídeo anterior discutimos muito sobre isto, assim que de maneira rápida só faremos as curvas de força cortante pelo método gráfico. O projeto original ele teria duas seções, o projeto de esquerda, e o projeto modificado ele teria 3 seções. Começando pela direita, que é o mais fácil, a nossa primeira seção, vemos que não tem nenhuma força, nada atuando sobre ela, assim que a força cortante seria zero. Avançamos a nossa segunda seção, vemos que temos 2 vezes a força para cima, uma vez a força para baixo. 2 menos 1 é 1, assim que temos o equivalente a uma força atuando no interior da viga. Assim que a força cortante nesta seção será menos F para baixo. Passamos agora ao projeto modificado. No projeto modificado, a primeira seção não tem forças, igual que a anterior, a força cortante é zero. Na segunda seção, temos 2 vezes a força para cima, assim que a força cortante será de menos 2F nesta seção. Na terceira seção, temos uma força para baixo, 2 forças para cima, assim que o efeito é de uma força. Teríamos menos F para baixo ao longo de toda esta seção. Comparando os projetos original e modificado, vemos que no modificado temos o dobro da força cortante no interior desta seção intermédia. Para graficar as curvas de momento fletor, usamos as áreas. Se compararmos a área da esquerda com a área da direita, vemos que a área do projeto modificado é o dobro do que a área do projeto original. No começo, não tem nenhuma força cortante, assim que o momento fletor será zero. Vamos ignorar essa primeira parte e vamos a começar da segunda seção para adelante. Como a área é o dobro, a mudança no momento fletor também será o dobro. Ou seja, que o aumento no momento fletor no projeto modificado será o dobro do que o aumento do projeto original. Assim ficariam nossas gráficas e observamos que nessa região intermédia, tanto a força cortante como o momento fletor, eles são o dobro do que no projeto original. Por estas razões e outras, como tínhamos falado, o fato de que as porcas também estão suportando o dobro da força, os concentradores de tensões, que ainda não explicamos que eles são, mas eles são muito importantes, ou ter que fazer um segundo buraco, reduzir a área efetiva que a viga consegue suportar a carga, muitas coisas que tudo isto se sumou para provocar a falha nesta passarela e a catástrofe que aconteceu no hotel que já falamos.